Sejam bem-vindos, eu sou o Dr. Noctis e você está no canal Psicanálise do Terror. Hoje nós vamos mergulhar no jogo Evil Inside, um jogo independente de terror psicológico lançado em 2021, desenvolvido pela Jandu Soft, que também produziu outros títulos experimentais dentro desse gênero. Nessa história, acompanhamos Mark, um jovem que tenta se reconectar com o espírito da mãe através de um velho tabuleiro Ouija. Mas o que ele desperta não é o que esperava. O jogo se tornou conhecido por sua atmosfera sufocante, seus sons distorcidos e o simbolismo que permeia cada corredor, cada espelho e cada sombra. Esse vídeo é a história completa do jogo Evil Inside, contada do início ao fim, como uma análise profunda e seus significados ocultos, simbologias e psicanálises por trás da loucura de Mark. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas análises. E comenta aí embaixo o que você realmente acredita que seja o verdadeiro mal dentro dessa casa. Preparem-se, porque hoje vamos abrir as portas da mente e encarar o mal que habita dentro de nós. A tela abre com uma notícia de última hora. No norte do estado de Oregon, o corpo de Rosie Anderson, desaparecida há uma semana, foi encontrado dentro de um poço. A repórter Mary Jane Anderson relata o caso enquanto as imagens mostram o local da tragédia. Perto do poço, a perícia encontrou uma câmera fotográfica quebrada. O principal suspeito, o marido de Rosie, foi preso. Mas quando a TV se apaga, o verdadeiro horror começa. É o corte do mundo racional para o inconsciente. O momento em que a consciência do jogador, ou do protagonista, mergulha na escuridão interior. O noticiário é o real, frio e objetivo. O discurso social, enquanto tudo o que vem depois acontece na fronteira entre a memória e o delírio. Agora estamos dentro de uma casa silenciosa. A respiração do protagonista Mark ecoa no escuro. Seu coração bate rápido. A visão turva e os passos lentos mostram que ele não está bem. Talvez sonhando, talvez em transe. De repente o celular toca. Do outro lado da linha, uma voz feminina pergunta se ele está melhor depois do que aconteceu com sua mãe. Mark responde com frieza, como quem tenta esconder algo. Então ele pergunta: "Você ainda tem contato com a vida após a morte?" E ela responde: "Sim, me diga do que você precisa." Então, Mark responde: "Eu preciso que você faça contato com a minha mãe." O jogo corta. Mark meio que desperta por inteiro. Ele respira fundo e, de repente, no andar de cima, um vulto feminino atravessa o corredor. Logo depois, a câmera mostra um tabuleiro de Ouija sobre uma mesa. Ela começa a flutuar e vibra, e de repente explode. Uma energia intensa toma o ambiente e a pessoa cai desmaiada. O espírito foi invocado. O elo foi aberto. E com isso o pesadelo começa. A cena representa o despertar simbólico do trauma. O toque do telefone é o inconsciente chamando. A voz feminina é o arquétipo materno tentando ser ouvido. O jogo corta entre cômodos porque a mente do protagonista se fragmenta. O tabuleiro de Ouija, flutuando e explodindo, é um portal psíquico, o momento em que o espírito da memória reprimida se liberta. É a ponte entre a realidade externa e o mundo interno de Mark, onde a narrativa realmente acontece. O round 1 começa quando Mark está de volta à porta de entrada da casa. Ele fala sozinho: "Minha mãe morreu, meu pai foi preso, e eu tenho que cuidar do meu irmãozinho." Andando pela casa, entrando na cozinha, há 3 pratos servidos e uma lasanha pronta, como se o jantar tivesse sido interrompido de repente. No mesmo local, o rádio do bebê chia na bancada. Entre os ruídos, ouve-se o choro de uma criança. Seria o irmãozinho Jack? Ao dar as costas, a porta do porão se abre lentamente. Ele desce. Dentro do porão, tem um corredor com uma porta lá no final. Mas quando abre a porta no fim do túnel, volta ao ponto inicial do jogo. O ciclo recomeça. O primeiro round termina, mas aqui o jogo já revela sua natureza psicanalítica. O espaço é um loop mental. A casa, de iluminação amarelada e corredores claustrofóbicos, é o mapa do inconsciente de Mark. O porão, como em Jung, representa o nível mais profundo da mente, o local das memórias reprimidas. O fato de ele descer e voltar ao mesmo ponto é o símbolo da compulsão à repetição. O conceito freudiano que traduz o ato de reviver inconscientemente o trauma para tentar dominá-lo. O rádio do bebê, com o choro distante, é o eco da infância. O elo perdido com o irmão e, ao mesmo tempo, com a pureza.
Cada som, cada objeto é uma lembrança que a mente de Mark tenta esconder, mas a casa insiste em expor. No corredor há um quarto com um berço. Dentro dele, o irmão de Jack dorme, embalado em uma música infantil corrompida. A canção distorcida carrega o tom de inocência perdida. Na sala principal, o telefone toca novamente. Do outro lado, só uma respiração. Mark aflito pergunta: Mãe? A porta do porão se abre outra vez. Lá embaixo, entre as sombras, ele encontra um fragmento da tábua Ouija. Quando retorna, a casa recomeça. O looping continua. Round 2 finalizado. O segundo round intensifica a sensação da culpa. O berço é o símbolo do que ainda resta de pureza. O irmão Jack como uma projeção do eu inocente de Mark. A música quebrada do mobile indica que a infância foi contaminada pela culpa. O telefone, sempre com respiração, é a presença materna que não se cala. O chamado do inconsciente pedindo que ele enfrente o que reprimiu. E o fragmento do tabuleiro Ouija, encontrado no porão, é o primeiro pedaço da verdade. A primeira lembrança a emergir. A mente começa a reconstruir o todo, ainda que ele não queira. Logo no início, um trenzinho de brinquedo se move sozinho. A infância se manifesta de forma distorcida. No quarto, Jack segue dormindo, mas na sala principal algo acontece. A tela pisca, ouvimos o som de um corpo caindo. Mark tenta entender. Ele abre uma gaveta e encontra um desenho infantil e uma sequência de números. Essa senha é a de um baú trancado. Mark abre esse baú e dentro dele uma chave dourada. Ele abre a porta trancada no corredor que leva a um lance de escadas até o andar de cima. Mas lá, o que ele encontra é o porão outra vez, e mais um fragmento do tabuleiro. E o looping recomeça. Aqui, o jogo transforma os símbolos infantis em gatilhos de trauma. O trem, arquétipo do movimento, anda sozinho. É o inconsciente conduzindo Mark por uma trilha que ele não controla. O desenho infantil e o código são a tentativa de decifrar a linguagem da mente, enquanto a chave dourada é o acesso ao nível seguinte da consciência. O ouro, cor da iluminação e da revelação espiritual, representa o início do despertar. Mas o fato de o andar de cima levar novamente ao porão mostra que toda a ascensão racional termina no mesmo ponto: a culpa. Para os criadores, essa estrutura simboliza o ciclo da negação humana. Quanto mais se busca escapar, mais se torna o lugar da ferida. Nesse novo round, o banheiro está aberto. E andando, você vai encontrar olhos que cobrem as paredes. E uma frase: nós vimos isso. No fim do corredor, um bilhete: o buraco na parede. No andar de cima, Mark encontra o buraco e olha através dele. O tempo e o espaço se distorcem. De repente, ele está em outro lugar. Uma caverna, chuva caindo, árvores e pedras e o choro de uma mulher. Ele caminha até um poço antigo, mas, ao tentar olhar dentro, é puxado de volta para casa. Mark pensa que foi um flashback. Ele entra no porão novamente, outra parte do tabuleiro é encontrada e a ida no corredor, final do round 4. Esse é o primeiro confronto direto com o trauma. Os olhos na parede são o olhar de julgamento, o olhar dos outros, mas também um olhar interno, o superego que observa. A frase "nós vimos isso" denuncia que a verdade não pode ser escondida. O buraco é o portal junguiano para o inconsciente profundo. Ao olhar, Mark atravessa a barreira entre o consciente e o reprimido. O poço é o símbolo definitivo do inconsciente, um abismo líquido, onde o que foi negado repousa. Ao se aproximar, ele é puxado de volta porque ainda não está pronto para ver o que realmente aconteceu. Para os desenvolvedores, essa sequência marca o ponto de não retorno emocional. O jogo deixa de ser uma casa mal assombrada e passa a ser um mergulho dentro da mente do próprio protagonista. Assim que começa o quinto round, nós vemos o espírito da mulher atravessando o corredor. Batidas ecoam, o lustre despenca, a porta do banheiro abre, Mark entra e uma luz começa a piscar. Uma voz feminina sussurra: culpado. E ele responde: eu não sou meu pai. Na última piscada, o espírito da mãe aparece diante dele. E tudo apaga. Mark encontra uma lanterna no porão, outro fragmento do tabuleiro também, e de novamente o loop. Round 5 finalizado. Aqui, a casa se transforma em tribunal. Cada cômodo é uma sala de julgamento, e a voz feminina que acusa é o eco da sua própria consciência. O banheiro, local de limpeza e intimidade, torna-se um espaço de purgação simbólica.
o lugar onde a sujeira da alma é revelada. Quando o espírito grita culpado, o jogo expõe a dissociação entre Mark e o pai. Ele tenta se livrar da herança do crime, mas o inconsciente o confunde como o agressor. A lanterna, nova ferramenta de luz, representa a tentativa de racionalizar, de trazer clareza. Mas essa luz é artificial. Ela ilumina o ambiente, mas não o interior. O brilho frio da lanterna contrasta com a escuridão emocional que domina o personagem. É a mente tentando entender o que o coração se recusa a sentir. Os desenvolvedores usam essa frase como metáfora da negação psicológica. A ideia de que o ser humano sempre projeta o mal no outro antes de reconhecê-lo em si mesmo. O jogo obriga o jogador a entrar no banheiro como se dissesse: não há saída, você precisa se olhar no espelho. No round 6, tudo está escuro. A luz acabou e Mark precisa da lanterna no corredor. O corpo do irmão aparece pendurado e desaparece num estalo. Ele tenta ignorar o medo, vai até o porão e encontra outro fragmento, mas o disjuntor está desligado. Ao conseguir ligar a alavanca, a luz não muda nada. Temos que voltar. Na cozinha, uma televisão ligada, chiando, e na tela, o poço. E uma voz. Você se lembra desse poço? Mark congela na hora. A tela se apaga, a porta do porão se abre, e novamente o loop. Fim do round 6. Essa é uma das sequências mais simbólicas do jogo. O momento em que o inconsciente se manifesta em uma forma mais dolorosa. O irmão pendurado é a materialização da culpa, um trauma insuportável. Jack, o bebê inocente, surge agora como vítima. Ele simboliza a parte pura de Mark que foi destruída. Não há confirmação literal de sua morte, mas a imagem é clara. Ele representa o fardo do que o protagonista carregar por ter destruído a sua própria inocência. A televisão funcionando sozinha é o espelho do real, a interface entre o mundo psíquico e o mundo dos mortos. O poço exibido na tela é o retorno do trauma, mas mediado pela tecnologia, o inconsciente tentando falar através da imagem. Quando a voz pergunta: você se lembra? É o próprio jogo desafiando o jogador. Você também lembra do que ele fez? Segundo os criadores, essa cena foi construída como metáfora para o ato da repressão. A luz elétrica e o disjuntor não representam salvação, mas apenas uma tentativa racional de resolver algo emocional. Por mais que Mark ligue a luz, o escuro permanece. A verdade não se apaga com o interruptor. Nesse novo round, tudo está distorcido. A casa invertida parece um espelho dos pesadelos. Na sala, um corpo é arrastado, deixando uma trilha de sangue vermelho. No andar de cima, o espírito da mãe aparece balançando a cabeça num estado de loucura, e em seguida desaparece. Na cozinha, Mark encontra uma caixinha de fósforos. E no andar de cima, encontra uma vela. E ao acendê-la, a cruz na parede se vira de cabeça para baixo. O porão se abre. Mais um fragmento do tabuleiro e o loop. Fim do round 7. A casa de cabeça para baixo representa o colapso do ego. É o momento em que o mundo interior de Mark deixa de obedecer à lógica e passa a funcionar apenas sobre a linguagem do inconsciente. Tudo que era familiar se torna ameaçador. O espírito da mãe, aparecendo em loucura, é um eco da decepção e da dor. A culpa materializada, ou seja, a imagem da mãe enlouquecida, é um reflexo da loucura dele próprio, não necessariamente um fantasma literal. A vela acesa remete à busca pela iluminação espiritual, a tentativa de restaurar a fé, mas no instante em que a cruz se inverte, o símbolo sagrado vira a sua negação. O perdão não é mais possível. A visão dos criadores aqui é clara, mostra a fase da inversão moral. A mente de Mark entra em colapso, misturando amor, ódio, fé e culpa, até que o sagrado se distorce. A trilha sonora, cheia de reverberações e ruídos agudos, reforça o som do desequilíbrio psíquico. A cruz invertida não é apenas satânica, ela é simbólica, representa o mundo virado do avesso dentro de alguém que não consegue mais distinguir o bem do mal. O corpo arrastado na sala é a culpa em movimento, o peso que ele tenta esconder, mas que volta a manchar o chão da memória. E quando o porão se abre, é como se o inconsciente dissesse: volte, há mais coisas para enfrentar. Nesse round começamos no mesmo lugar de sempre, mas agora a casa está com uma luz vermelha, saturada, e vibra com uma música de circo distorcida. Mark murmura: só minha mãe sabe que tenho medo de circo. Por que ela está fazendo isso? No fim do corredor, um palhaço aparece, mas ao se aproximar, ele simplesmente some. Mas na sala está pendurado no lustre. O corpo balança,
Mark desce, pega o fragmento e o round 8 finalizado. O vermelho é a cor da culpa fervendo. É o sangue e o inconsciente gritando em desordem. A trilha circense, com timbres e desafinados, distorce o conceito de alegria e infância, transformando o riso em agonia. O palhaço representa o medo primordial, o arquétipo do trickster, a figura do lobo que expõe verdades através do absurdo. Aqui ele surge como um reflexo da dor disfarçada. Mark menciona que sua mãe sabia de seu medo de circo, e é por isso que a casa o usa. O ambiente se transforma na mente materna punitiva, projetando o que ele teme. Os diretores explicam que esse momento como manifestação do trauma codificado. O jogo se torna uma lembrança viva. A cor, o som e a figura grotesca são elementos da psique cobrando reconhecimento. O palhaço pendurado é o fim da inocência. O riso que deveria libertar agora mata. É o inconsciente o punindo com aquilo que um dia o fez sorrir. Essa parte do jogo é a descida completa à loucura. Cada round, Mark perde um ponto mais de controle. E o jogador também. Os criadores estruturaram Evil Inside como um espiral descente inspirado em conceitos freudianos e na própria estética do PT, de Hideo Kojima. Repetição, distorção e confinamento. Cada volta à entrada da casa é a representação do recalcado retornando. Uma nova chance de lembrar, mas também uma nova punição. Nesse nono round, a casa está quase totalmente escura. Mark encontra pilhas para a lanterna, mas de repente, paredes e caixas bloqueiam os corredores. Ele fica preso. Uma música insana toca e os caminhos se abrem. O espírito da mãe surge correndo em sua direção. E o porão se abre. Lá, o tabuleiro de origem está completo. Mas Mark não faz nada com ele. Entramos no corredor e o round 9 é concluído. A casa se comporta como um cérebro em colapso. As caixas e paredes que se erguem são defesas psíquicas, mecanismos de resistência. O inconsciente tenta atrasar a confissão. A música caótica simboliza o ruído mental, a desorganização entre memória e culpa. Quando o espírito da mãe corre em sua direção, é o retorno do recalcado em sua forma mais agressiva. Não há mais sutileza, é o trauma tentando se impor. E o tabuleiro completo representa a verdade inteiramente montada, mas ainda não aceita. Os criadores explicam que esse round foi construído para expressar a fase final da negação. Mark já possui todas as peças, o crime, a lembrança, a culpa, mas ainda tenta fingir que não sabe. O jogador sente a repetição, a sensação de estar sempre voltando, e isso é proposital. É o eterno retorno freudiano, o ciclo de punição onde o sujeito sabe o que fez, mas o recalque o obriga a recomeçar. A recusa de usar o tabuleiro é a recusa de lembrar. O objeto está inteiro, mas o sujeito ainda não está pronto. No 10º round, ao entrar na casa, Mark ouve o choro de uma mulher. Uma luz vermelha pisca na sala. No andar de cima, o espírito da mãe em estado de loucura. Indo por porão, uma voz feminina diz: "Não olhe para trás." Se ele obedecer, sobrevive. Mas se olhar, o espírito da mulher surge com uma cruz na testa e o mata instantaneamente. Ele desperta outra vez e segue para o começo novamente. Esse é o momento mais freudiano do jogo. Não olhe para trás. É a própria voz da repressão. É o superego avisando: não veja o que fez, porque isso te destruirá. O choro da mulher é o eco do trauma, e a luz vermelha é o sinal de alerta do inconsciente. A mente avisando que o perigo não é o fantasma, é uma lembrança. O bater de cabeça é o símbolo do colapso psíquico, da repetição do sofrimento. A mulher, como projeção, repete o gesto da morte. O choque contra o real. Quando o jogador desobedece e olha para trás, ele morre, entre aspas. E essa morte é metafórica. É o ego sendo despedaçado pelo retorno da verdade. O renascimento no início da casa é o reinício do processo terapêutico. Cada morte representa uma tentativa de elaboração que fracassou. Os diretores afirmam que essa sequência foi inspirada no mito do Orfeu, aquele que perde o que ama por olhar para trás. Mark repete o gesto fatal. Ele busca sua mãe, mas o simples ato de olhar destrói a imagem. O horror aqui é simbólico, e a casa é o labirinto do inconsciente onde a lembrança é tanto cura quanto sentença. A casa agora é um inferno vermelho. Líquidos escuros escorrem pelas paredes. No corredor, há quadros, e ao tocá-los, Mark lê: "Eu gostava de tirar fotos." Ele encontra a câmera da mãe.
Ao tirar uma foto, o flash revela sangue por toda parte. Acima da porta, uma mensagem: vá embora. Ele entra e sai. Lá fora, chove. O mesmo cenário da reportagem inicial. O poço está à frente. O espírito da mãe, Rose, sai dele. Você se lembra deste lugar? Você não se lembra do que realmente aconteceu? Mark tenta correr. O espírito diz: não tente esconder a verdade. Você me matou. Seu pai está pagando a pena, mas você vai cumprir a minha agora. O espírito o agarra e o lança dentro do poço. A tela escura. Fim do jogo. Essa sequência final é uma das mais simbólicas do terror moderno. O vermelho absoluto nas paredes é um inconsciente completamente tomado pela culpa. O sangue escorrendo não é literal. É a materialização do trauma. A lembrança que agora se espalha por todos os cômodos da mente. Os quadros pendurados nas paredes são as fotografias mentais. As memórias congeladas. A frase "eu gostava de tirar fotos" representa a mãe como testemunha. Ela via, ela registrava. E é isso que o atormenta. O olhar materno, que tudo capta, inclusive a violência. Quando Mark pega a câmera, ele assume esse olhar. Passa a enxergar com os olhos da mãe. O flash que revela o sangue é o instante da revelação psíquica. O momento em que a verdade recalcada irrompe na consciência. A frase da porta, vá embora, é ambígua. É o pedido da mãe para que ele se livre da culpa. Mas também é um convite para a morte, para o mergulho final. Lá fora, a chuva cai, é o símbolo clássico da purificação e do luto. O poço é o centro simbólico de todo o jogo. Ele apareceu na TV, no sonho, no buraco na parede e agora está diante dele. O poço é o útero e o túmulo ao mesmo tempo. O lugar onde tudo nasceu e tudo termina. Quando a mãe surge do poço, ela já não é mais apenas um fantasma. Ela é a consciência moral de Mark. A fala "você me matou" é a verdade final. O colapso da negação. O pai preso é a culpa deslocada. O sacrifício do inconsciente para encobrir o verdadeiro culpado. E quando o espírito o empurra de volta para dentro do poço, o jogo sela o destino. Mark não está sendo morto. Ele está sendo absorvido pela própria mente, condenado a reviver eternamente o momento do crime. Os criadores explicam em entrevistas que Evil Inside é a metáfora sobre o ciclo do trauma e da culpa intergeracional. A casa é o espelho mental, o poço é o inconsciente, e o espírito da mãe é o superego, a voz interna que julga e castiga. O loop infinito representa a impossibilidade de fuga. O mal não vem de fora, vem de dentro. Ao cair, Mark não morre, entre aspas. Ele retorna à escuridão inicial, onde tudo começou. A casa, o corredor, o telefone. Mas agora o som do coração é mais forte. O mal interior, que o título do jogo anuncia, revela-se não como uma entidade, mas como uma parte dele mesmo. A repetição infinita é o castigo psicanalítico. O trauma que nunca encontra cartaz. A culpa substitui o tempo. O passado se repete eternamente. E o jogador, preso no mesmo ciclo, torna-se cúmplice do protagonista, revivendo o mesmo pesadelo e fingindo que não o entende. A estética do jogo, com sua câmera lenta, corredores fechados e luzes piscando, foi pensada para provocar claustrofobia emocional, a mesma que o personagem sente. O terror aqui não é físico, é mental. Não há monstros, apenas lembranças que voltam. O verdadeiro terror não está na casa, está em quem a construiu, dentro de si mesmo. E assim termina a história de Evil Inside, uma jornada pela culpa, pela perda e pela deteriorização da mente de Mark, onde o sobrenatural talvez seja apenas o reflexo de sua própria dor. O jogo pode ser curto, mas cada frame carrega um simbolismo intenso. O espelho que distorce a identidade, a casa que se torna a prisão, a voz materna que ecoa entre a culpa e o delírio. Se você gostou dessa análise e quer mais mergulhos assim nas camadas da mente humana, deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Escreva nos comentários o que você acha que realmente aconteceu com Mark. Se o mal que ele enfrentou era real ou apenas uma projeção de si mesmo. Eu sou o Dr. Noctis e esse foi mais um mergulho nas profundezas do inconsciente.